Senhor, muito obrigado, muito obrigado. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, Pai, pela oportunidade de trazer essa palavra. Muito obrigado por esse encontro, por este final de semana tão tremendo. Muito obrigado por esta igreja. E agora eu peço, Deus, fala o nosso coração. Fala, Senhor. Pai, venha ministrar a nós. Nós temos fome, sim, mas não é de pão. Nós temos sede, sim, não é de água. É de Ti, Senhor. Fome de Ti, sede de Ti. E nós pedimos que o Espírito Santo e que a graça perdoadora, capacitadora, abençoadora do Senhor seja sobre todos nós. Espírito Santo opere, Espírito Santo trabalhe aqui com poder e unção, e eu peço isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria que você, por favor, eu quero começar, para aqueles que talvez não vieram durante todo esse período, fazendo uma recapitulação. E a minha palavra é dessa: por quê? A minha palavra para você nesta noite então é: por que missões é uma tarefa tão urgente? Por que um pastor de igreja que já tem tanto para fazer, se levanta para usar o púlpito e dizer: pessoal, tarefa de missões é urgente? Por quê? Porque nós acreditamos que podemos usar a música, os artistas, a mídia, a tecnologia, o cinema, o filme, para promover missões. Porque a gente quer que missões deixe de ser um assunto antipático. Por que a gente quer que missões passe a ser um assunto assim que a igreja não goste? Por que nós sonhamos que a igreja se apaixone por missões? Por que a obra de missões é tão urgente? E eu queria recapitular para você, aquilo que a gente falou, só alguns dados daquilo que durante esse período nós falamos. Então dá uma olhada lá, por favor. Na Índia, você já ouviu falar da Índia? Mais de 1 bilhão de habitantes. Mais de 1 bilhão de habitantes e menos de 1%. Menos de 1% de cristãos. 1 bilhão, 1% de cristãos. 1/3 do mundo. 1/3 do mundo, 7 bilhões e não sei quantos milhões de habitantes, 7 bilhões, 1/3 do mundo não conhece o Evangelho. Já imaginou? Nunca ouviu falar, mas dos 7 bilhões, nós estimamos que 1 bilhão seja cristão mesmo, mais 1 bilhão é o pessoal que diz que é cristão. Então, de 7 bilhões, 5 bilhões definitivamente não querem saber de Cristo. Você tem uma ideia do que isso significa? Você tem uma ideia do que significa 5 bilhões de pessoas? Se nós sairmos por essa porta aqui em fila, mas não em fila assim com o braço não, em fila encostando aqui, as costas do outro vai quase que raspar. Nós vamos botar uma folha de papel entre a minha barriga e as minhas costas. Alguém vai encostar aqui, alguém vai encostar aqui. Nós vamos sair por essa porta e vamos até a praia. Nós vamos pegar o Oceano Atlântico em fila e vamos atravessar até a África. Da África nós vamos atravessar o continente africano inteiro, vamos sair lá do outro lado. E depois vamos cruzar toda a Índia, toda a Ásia. Vamos dar a volta lá no Japão, todo o mar do Pacífico, a Austrália, vamos dar a volta e chegar no Chile. Vamos atravessar pelo Chile as montanhas, toda a América do Sul e vamos chegar aqui de volta. E a fila que saiu por uma porta vai entrar pela outra. Nós demos uma volta inteira no planeta. 5 bilhões de pessoas dá para dar uma volta inteira, mas não uma não, dá para dar 2. 2 voltas inteiras, 42 mil quilômetros de pessoas, um encostado nas costas do outro. Você sabia que dá para dar 10 voltas? Você sabia que dá para dar 20 voltas? Eu estou dizendo atravessar o mar inteiro. Imagina a ponte que só para unir o Oceano Atlântico. Quanta gente encostando a barriga. Talvez a gente não tenha ideia o que é 5 bilhões de pessoas, dá para dar 20 voltas. Posso falar com você? Dá para dar 30 voltas. Posso dizer mais? Dá para dar 35 voltas. Sabe exatamente quantas voltas de pessoas com uma folha de papel
Você tem ideia da distância que é? Sabe quantas voltas dá para dar no planeta? 37 voltas. 37 voltas de pessoas que já estão na fila para partirem para o inferno. Por que missões é tão urgente? No sertão, só aqui na região do Nordeste brasileiro, existem mais de 6.000 comunidades sem a presença de nenhuma igreja evangélica. 6.000 comunidades aqui, basta você sair ali para o interior, o sertão do Nordeste brasileiro, mais de 6.000 comunidades esperando alguém chegar lá, levando uma Bíblia, o Evangelho e ensinar para eles a palavra de Deus. No Brasil, somos 42 milhões de evangélicos e apenas 0,01%, 42 mil, são missionários. Todos os outros são membros de igreja. Próximo. Na Espanha, para você ter uma ideia, país do nosso querido pastor Elton Rangel, existem 8.095 cidades, 7.540 não têm o Evangelho. Na Espanha, não estou falando num país muçulmano, não, estou falando na Espanha, só para você ter uma ideia do que significa Europa como campo missionário. Europa, o lugar que a gente adora passear, Espanha, do Real Madrid, não tem igreja, não tem Evangelho. De 6.528 línguas vivas no mundo, hoje, só 366 possuem a Bíblia completa. De 6.500, 300 e poucas têm a Bíblia, as outras nem têm a palavra de Deus. No norte africano oriental, existe um missionário para cada 7 milhões de pessoas. Um missionário para ganhar 7 milhões de pessoas. Sabe quanto? Quando é que ele vai conseguir fazer isso? Estima-se que mais de 3 milhões de refugiados vão chegar no continente europeu até 2017. Eles estão indo atrás de um cristianismo numa região que já largou o cristianismo há muito tempo atrás. Por que missões deveria ser a missão da igreja? Por que a igreja deve levar a mensagem do Evangelho para os que estão perto aqui, nosso vizinho de porta, mas por que também nós devemos levar para aquele que está lá longe, na Europa, nos refugiados, na Espanha? Por que que o nosso território de ação tem que sair de dentro só da nossa comunidade? Nós temos que começar a pensar nos confins da terra. Eu quero listar para você nesta noite, só para você raciocinar, não tem tempo. Eu vou jogar aqui para você alguns conceitos. E a primeira razão, por favor, eu estou pedindo demais ao Espírito Santo que prepare uma espada, mas uma espada flamejante, daquelas que derrete o gelo, que já entra no coração. E eu estou pedindo ao Espírito Santo para implantar essas verdades, não só você ouvir, mas que ao ouvir venha para o coração e você sinta algo. Em primeiro lugar, deixa eu dizer para você, a primeira razão pela qual nós precisamos assumir essa tarefa urgente, é porque o homem sem Jesus está perdido. Pastor, seja mais contundente, fale alguma coisa, mas você não tem ideia do que isso significa para mim. Você não tem ideia do que isso significa para mim. Sabe, querido, eu sou mais parecido com você do que você imagina. Eu não queria ser pastor. De maneira alguma eu queria ser pastor. Eu me preparei e muito para fazer outra coisa, e eu fazia muito bem feito. Eu amava o que eu fazia. O dia que eu entreguei minha carta de demissão na empresa que eu trabalhava, voltei para a minha sala, eu pedi às secretárias que me atendiam, eu falei, por favor, não deixa ninguém entrar. Eu fechei a porta, sabe o que eu fiz? Eu chorei.
Eu chorei porque eu amava o que eu fazia. Eu gostava do que eu fazia. Eu ganhava bem. E naquela hora eu estava abrindo mão de quando minhas filhas se casassem, eu poder comprar um apartamentinho para uma ou para outra. Agora, recentemente, quando minha filha falou que ia cair, eu quase caí para trás. Eu tinha na minha conta R$ 4.000 para fazer um casamento. Quando a minha esposa me falou que a decoração custaria da ordem de 20 mil, eu quase morri. Eu me desesperei, porque eu falei, como eu vou fazer o casamento da minha filha? Eu não dei uma festa para o casamento da minha filha. Eu não pude dar um presente melhor para ela, porque eu abri mão. Eu vivo muito bem, não estou choramingando não. Como eu vivo bem? Eu sou riquíssimo, mas eu não tinha. E eu falava assim, com o que eu ganho, eu quero dar para minhas filhas assim, tudo. Eu não queria ser pastor. Eu não queria correr o risco de uma assembleia, porque algumas pessoas se desagradaram, juntarem, votarem e falar assim, está fora. Eu não queria as pessoas bisbilhotando minha vida e vendo o que eu comia na minha mesa, se está demais para um pastor. Eu não queria esse tipo de coisa. Eu não queria ser pastor. Eu fugia de Deus, 5 anos eu fugi. Deus me chamava todo dia, Ele me falou várias vezes. Ele falou, eu estou te escolhendo, e eu falava, eu não quero saber. Um dia, uma pessoa me procurou e falou assim, eu queria orar por você, e orou por mim. Eu não sei o que aconteceu com aquela oração, mas naquela oração eu tive uma experiência atordoante. Eu não sei como você explica isso, ou como você entende isso, mas saiba da verdade é que ao orar por mim, eu bambeei minhas pernas, tal uma visitação de Deus, eu fui ao chão, caí de joelhos. Ali minha cabeça começou a meio que girar. E eu comecei a ver algo que eu nunca tinha visto. E eu comecei a ter uma visão espiritual, e eu tive uma visão espiritual. Naquele dia, sobre forte impacto do Espírito Santo, começou a se formar um filme na minha mente, ou em algum lugar, no meu espírito, mas é tão claro como esse telão, e eu vi um verde, eu vi um campo verde enorme, ele era enorme, lá na frente subiu uma colina, uma montanha, parecia filme épico, parecia aqueles filmes Coração Valente, onde o exército some e você vê tanta gente. E eu estava parado aqui, e de repente lá das montanhas começou a vir gente, gente mesmo, multidões, talvez como essas que eu descrevi, voltas e voltas na terra. Era uma multidão incontável que vinha descendo, como se fosse algo escorrendo e vinha em minha direção. Mas apesar de virem na minha direção e chegarem numa planície, aqui mais ou menos perto, tipo uma distância lá da parede, eles não chegavam mais. Na verdade, eles vinham dali e caíam. Eu não entendi por quê, mas eles caíam. E eu fui lá perto para ver, e eu percebi que entre eles vindo e onde eu estava, tinha um grande buraco. É um buraco que de lá até lá não tinha fim, o buraco era negro. Ali na frente, com alguns metros de distância, essa onda, como se fosse água de gente, vinha. E ela caía, mas não caía assim, caía suave, descendo. Quando eu cheguei perto, eu vi que os olhos estavam assim, vidrados. Os olhos estavam vidrados, paralisados, como alguém que estava vivendo um doping, um torpor qualquer. Eu percebi claramente que eles não tinham consciência. E eles desciam para aquele buraco. Eu vi um homem de terno azul, com uma gravata amarela. Eu vi uma criança de camisola de flanela. Ela tinha um bonequinho de pelúcia, uma boneca. E todos vinham andando e caíam ali com esta visão e caíam. Quando eu olhei lá embaixo assim, era escuro. Eu sabia que era o inferno. Eu vi o inferno. E ao olhar aquele buraco, uma voz saiu dele. Uma voz muito forte veio para mim. E essa voz me magoou.
porque parecia querer me ensinar algo que eu sabia tanto. Eu sou crente há quantos anos, mas a voz que falou daquele buraco foi: o perdido está verdadeiramente perdido. Ora, eu estudei teologia, eu sei disso. Da mesma maneira que quando eu falei com você, em primeiro lugar, missões é uma obra urgente, porque o homem sem Cristo está perdido, você sabe disso. Nós sabemos disso, mas isso não mexe conosco, nunca mexeu comigo. Eu estudei isso de sobra. Eu sei que bilhões estão perdidos, eu sei que eles estão indo para o inferno, mas isso não mexeu, nunca mexeu comigo. Naquele dia foi diferente. Um desespero tomou conta de mim, uma dor invadiu minha alma, um senso de desespero tomou conta do meu coração, e eu olhei aqueles rostos, eu ainda lembro eles hoje. Quando eu me desanimo, quando eu me canso, quando às vezes eu quero parar, eu fecho os olhos, eu vejo aquela cena, e eu vejo multidões, 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 descendo para o inferno. E onde eu vou, eu lembro as pessoas, que nesse momento agora, todos os velórios de João Pessoa, tem alguém lá dentro. E os de Belo Horizonte. E os de qualquer cidade que você for, tem um morto lá sendo velado. Belo Horizonte não tem vaga nos velórios. Existem casas especiais, as casas de funeral, porque os velórios não dão conta de tantos mortos. Mães chorando sobre seus filhos, filhos chorando sobre seus pais. Gente que não tem ninguém para chorar por eles. Sabe, querido, a igreja precisa de uma revelação do que significa ser perdido. Em primeiro lugar, nós precisamos de uma revelação se nós mesmos estamos perdidos. Talvez nenhum de nós tenha noção da gravidade, do horror do inferno. Talvez nenhum de nós compreenda. O inferno é algo impensado. No inferno não haverá um pingo de luz. Nunca, jamais luz. No inferno não haverá ninguém. As companhias de cerveja retratam para nós o inferno como um carnaval. Todo mundo está alegre lá embaixo, bebendo Skol. Porque está quente, e eles estão felizão, por quê? Porque no calor dá mais sede. E até parece que lá eles estão se enxergando, mas o inferno é lugar de indivíduos, ninguém está junto de ninguém. Sabe aquele momento em que você tem uma dor, um desespero, e que tudo que você quer é alguém? Falar com alguém, desabafar com alguém, segurar na mão de alguém, abraçar alguém, ouvir alguém, ter alguém do seu lado. Nunca terá ninguém do seu lado. O inferno não é coletividade, é indivíduo. Você não verá ninguém, não enxergará nada, estará sozinho para sempre. O nível de sofrimento e dor diz que as pessoas rangerão os dentes sem parar, de desespero. Mas não são juntas, uma abraçada na outra, porque isso seria bom. O inferno não tem nada de bom, nem o conforto. Com a plena consciência. Porque quando você está num hospital, num CTI, num momento de dor, você fala assim, vai passar. E você tem esperança dizendo, depois vai melhorar. No inferno você sabe, nunca vai melhorar. Agora, pense em você lá. E você diz, não pastor, já sou salvo. Então pensa no seu pai lá. No seu amigo, seu colega de escola, sua amiga. A sua amiga com quem você troca confidências, mas nunca falou de Cristo. O seu namorado que você beija, mas nunca falou de Cristo. O seu cunhado. O seu sócio. O seu colega de esporte. Seu melhor amigo. Se ele apagar, ele está perdido. Sabe, querido, não há salvação sem Jesus. Nenhuma religião pode salvar o homem. Nenhuma religião reconcilia o homem com Deus.
O mundo está saturado de religiões, enquanto a humanidade perece. Não é verdade que toda religião é boa. Não é verdade que todos os caminhos levam a Deus. Há caminhos que ao homem parecem direito, mas o fim é morte. A ignorância não é uma porta para a salvação, só existe uma porta. Alguns de nós dizem, mas pastor, eles nem sabem, a ignorância não é porta. Quem é ignorante é perdido ignorante. A Bíblia diz que quem sem lei pecar, ou seja, ignorante, sem lei perecerá. Ignorância não é porta. E a não ser que a igreja, eu e você, anunciemos o Evangelho a todos os povos, não haverá esperança de salvação para eles. Só Cristo é a porta para o céu. Só Ele é o caminho que conduz para Deus. Só Ele é o mediador entre Deus e os homens. Por que a tarefa missionária é tão urgente? Porque o perdido está realmente perdido. Por que a tarefa de missões é tão urgente? Em segundo lugar, porque não há outro evangelho a ser pregado, a não ser o evangelho de Jesus Cristo. Sabe, querido, nós temos feito uma confusão terrível. Nós pensamos que pregar o evangelho ou fazer missões é levar uma cultura, é levar uma religião, é levar doutrina de homens. Muitas vezes nós chegamos numa cidade e as pessoas falam, eu não quero o evangelho. Por quê? Porque não chegou o evangelho lá, chegou uma religião. Quando nós dizemos, o evangelho chegou na China, o que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo que a igreja evangélica chegou na China. E quem disse que o chinês quer a igreja evangélica? Quando nós dizemos que o evangelho chegou na Índia, nós dizemos, a igreja batista, a igreja presbiteriana chegou lá. Quem disse que eles vão curtir a igreja batista? O evangelho não é igreja, o evangelho é Cristo. É Jesus, Jesus é o evangelho. Muitos têm pregado o evangelho, uma mensagem sincrética, mística, um evangelho falso, um evangelho empreendedor. Mas só um evangelho tem que ser pregado, Cristo na cruz. A obra perfeita e consumada na cruz, o evangelho verdadeiro. Por que a mensagem e missões é uma tarefa tão urgente? Terceiro lugar, porque só a igreja está credenciada para pregar o evangelho. Só há uma agência na terra credenciada a pregar o evangelho, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Qualquer ser humano desse planeta só conhecerá a Cristo se a igreja falar de Cristo. E se nós nos calarmos, nós seremos tidos como culpados. A igreja é o método de Deus. Nenhuma embaixada humana, por mais nobre que seja, tem competência para anunciar a boa nova da salvação. Nem os anjos podem se incumbir dessa tarefa. Só nós. Só nós. Por que essa tarefa é tão urgente? Porque ela é só nossa, não tem mais ninguém para falar do evangelho. Não vai acontecer por acaso. Ou nós vamos, ou ninguém irá. Por que é tão urgente? Porque o tempo de proclamar o evangelho é agora. Jesus disse, faça a obra enquanto é dia, enquanto tem oportunidade, enquanto as portas estão abertas. Meu querido, se uma igreja no Brasil hoje não cresce, essa igreja para mim estará debaixo de grave juízo, porque o Brasil está implorando pelo evangelho. Outro dia tive uma experiência muito interessante, porque eu estava lá no meu gabinete e alguém me chamou, pastor, desce aqui. Eu entrei no saguão de da igreja lá embaixo, do prédio onde é a nossa sede administrativa, e tinha mais ou menos 50 adolescentes. E a moça que recebe lá embaixo diz, pastor, esse pessoal veio aqui, estão te procurando. Eu percebi de onde eles são, um grupo
estadual, que tem ali perto, uma escola estadual, uma escola boa, uma escola pública, fica a mais ou menos uns 5 quarteirões, um grande prédio. E eu disse, pois não, eles disseram assim, você é o pastor aqui? Eu falei, sou. Nós fugimos do recreio. O porteiro deixou a gente dar um pulo aqui, a gente falou que vinha aqui. E nós estávamos conversando agora lá no pátio. E nós viemos todos nós aqui, porque nós queremos nos tornar crentes. Porque nós queremos que você fale para nós de Jesus. O quê? Por favor, você pode falar para a gente de Jesus? Um colega deles, 2 dias antes, tinha pulado do 7º andar de um prédio. Eles estavam conversando no recreio. E eles disseram assim, nós precisamos de salvação. E um deles falou, vamos naquela igreja que tem ali, talvez eles tenham algo para falar para nós. E a pergunta deles é, quando o nosso colega morreu, para onde ele foi? Se a gente morrer, para onde a gente vai? Você pode falar isso para a gente? Eu não fui lá falar não, eles vieram. Eles vieram. A diretora da maior escola estadual central de Belo Horizonte, mais de 2.600 alunos, nos procurou e falou assim, aqui está a chave do nosso auditório. Todos os dias tem reunião dos alunos. Vocês poderiam ser o responsável da reunião com os alunos? E nós falamos, mas para quê? Falem para eles de Jesus. Ela é petista. E ela disse, nós não estamos dando conta deles. Eles estão tomados pelas drogas, tomados pelo homossexualismo. Você pode falar de Jesus para eles? Sabe o que acontece lá hoje? Nós fazemos todas as reuniões, todos os dias. Meu querido, este é o tempo de pregar o Evangelho. Esta crise que está acontecendo no Brasil talvez te entristeça, porque nós perdemos emprego, perdemos renda, perdemos venda, perdemos tudo. Mas nós estamos ganhando uma coisa, o coração das pessoas. Sabe, nada acontece por acaso, Deus tem um plano. Por favor, tenha esperança, suporte esta provação. É para o bem do nosso país. Deus está levando o nosso país a um quebrantamento. Deus está mostrando ao nosso país que não há esperança sem religião, sem Deus, sem Jesus Cristo. Deus está sacudindo a nossa nação. Deus está sacudindo e desestabilizando as pessoas e dizendo, você precisa de mim. Em quinto lugar, a tarefa da evangelização e de missões é uma tarefa urgente, que é uma ordem do imperador, imperativa, intransferível e inadiável. Não dá mais para adiar. Meu querido, o universo inteiro se curva diante da autoridade do Senhor Jesus. Quando o homem endemoniado, com uma legião, 6.000 demônios dentro dele, vem correndo, Jesus só faz assim, ele já ajoelha de uma vez. Quando as ondas se levantam, quando o vento sopra e quer virar o barco, Jesus levanta e diz assim, quieta. E os seus discípulos assustam e dizem, até o mar lhe obedece e o vento lhe obedece. Os demônios, os astros, a natureza obedece e a igreja não obedece. Todos obedecem Jesus, menos nós. Porque Ele nos dá ordem e nós dizemos, não, eu não quero. Agora não, eu não posso. Há uma ordem. Nós ousaríamos desobedecer a ordem de Jesus? Se até demônios obedecem, nós vamos ser os únicos a fazer pouco caso dela? Nós não temos escolhas, meus irmãos. Esta obra é nossa, porque não foi dada escolha para nós. Fazer missão não é uma opção da igreja. Não é uma questão de que eu goste, eu não gosto. Eu não gosto de dar meu melhor recurso, eu não gosto de ver meus melhores líderes irem embora, mas é a ordem e eu obedeço com respeito e alegria. É uma responsabilidade da qual eu não posso me alienar. Mas há uma razão
que mexe mais fundo ainda no meu coração é que a conversão de cada ser humano, cada um que se converte, pessoas por quem Cristo morreu, quando um ser humano se converte, é produzida glória ao nome de Deus. Sabe, queridos, o nosso movimento não se chama louvor, que tem a ver com glória por acaso. É porque a conversão de pessoas traz glória ao nome de Deus. Nós fazemos missões para que os povos venham e se prostrem aos pés de Jesus. Nós fazemos missões para que as nações venham e deem glória devida ao nome dEle. Nós fazemos missões porque a glória de Deus é a nossa motivação mais elevada, para que os seres humanos criados por Ele o reconheçam como Deus, se curvem e o adorem. Se eu existo para a glória de Deus, nada que eu faça, nem o melhor música, nem a maior poesia, a maior obra de arte, dá mais glória a Deus do que ganhar uma pessoa que era um blasfemador e agora reconhece e teme ao Senhor, canta, adora e glorifica o seu nome. Nada dá mais glória a Deus do que a conversão dos seres humanos. E nós fazemos para a glória de Deus. E a Bíblia diz, e termina, a história da humanidade, ela acaba com milhares e milhares e milhões de milhões, ou seja, bilhões de pessoas, diante do trono, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações, declarando que toda honra, toda glória, poder e majestade pertence àquele que se assenta no trono. Essa cena, nós é que vamos produzi-la. Essa cena, nós vamos produzi-la. Essa cena, nós vamos produzi-la. Fecha a sua empresa, rapaz. Vende, dá para os seus filhos. Vai ser missionário. Vai ser missionário. Eu conheço um homem. Seu nome é James Taylor, inglês, dono de um banco. Vendeu seu banco que herdou do pai e que desenvolveu muito na mão dele por 800 milhões de libras esterlinas. Deu 50 milhões de libras para os seus filhos. São ricos. 4 filhos. Tá bom, né? 15 milhões de libras para cada um. Tá bom? Mais ou menos aí uns 90 milhões de reais para cada um, tá bom? Tá bom, deu para os filhos, não queria ser injusto, pegou 750 milhões de libras e doou, abriu uma fundação para socorrer doentes, e ele e a esposa dele foram embora, foram para Hong Kong, trabalhar com os pobres de rua, com a Jack Pullant, e hoje eles estão lá, terminando a vida deles, sem nada, sendo missionários. Eu me encontrei com eles depois de muitos anos, nós trabalhamos junto com o menino de rua, e ele diz assim: pastor, eu nunca vivi nada tão extraordinário, nunca pensei nada tão fantástico para fazer com a minha vida, do que transformar vidas. Eu poderia ficar falando para você exemplos, mas eu não preciso falar, porque o Espírito Santo está falando ao seu coração. Eu quero desafiar você a fazer algo mais sério, sabe? Há jovens aqui que falam assim, mas como? Eu não estou perguntando como, eu não sei como. Eu só estou dizendo o seguinte: Deus te falou, dá um passo. Um dia Deus me chamou para ser pastor. Eu vim à frente chorando. 10 anos depois eu virei pastor. Eu falava, não vai ter jeito. E não tinha mesmo, mas Deus fez dar um jeito. Eu tive que virar pastor e hoje eu sou pastor. Sabe, como não é problema seu. Não é problema seu dar o jeito, o problema seu apenas é dizer, eu estou disposto. Às vezes Deus está botando no seu coração de entregar para essa igreja uma oferta de missões, e talvez você nem tenha o dinheiro, não é problema seu. O problema seu é dizer, eu dou. Não é problema seu. O problema seu é dizer sim para Deus, porque já cansamos de dizer não para Deus. Chega, nós temos que dizer sim. Da vida, te
graça recebi por sua cruz, da morte me livrou. Cante. Trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu.